evangélico. Essa série de mensagens vai acabar, e no mês que vem pessoas aqui da igreja ou da cidade vão entrar no meu gabinete com problemas idênticos aos que nós falamos aqui. A vontade humana é falar assim: uai, filho, você não assistiu a mensagem, não? E eu tenho certeza que a resposta vai ser assim: não assisti. Nós somos o povo evangélico que no tempo das eleições levantamos a bandeira e votamos em candidatos que defendem a família. Mas deixa eu te contar uma coisa, meu querido. Não adianta você votar em candidato que defende a família se você não está disposto a defender a sua. Você está entendendo? Não adianta você levantar bandeiras se você não levanta muralhas na tua casa. Não adianta você expor coisas nas redes sociais se você não as pratica dentro da sua casa. Os dias são maus, meu querido, e nós não podemos mais viver de discurso. Não é possível mais viver de discurso. Se há algo que essa pandemia está mostrando para nós é que toda espécie de discurso que não é colocado em prática não é alicerce para se construir nada, desde uma nação até uma família. Nós precisamos passar da fase do discurso. Nós precisamos começar a colocar em prática aquilo que nós conhecemos. Eu disse brincando, mas com muita verdade, para algumas pessoas no início dessa série de mensagens, é que depois de pregar essas 7 mensagens, eu ia ter uma consciência muito limpa de que as minhas mãos estão limpas. As minhas mãos estão limpas. Qualquer família que passou por essas 7 semanas e não ouviu o que nós falamos aqui, e enfrentar os problemas, não conseguir enfrentar os problemas depois de uma forma espiritual, é porque não quis colocar em prática. É como o homem tolo que ouviu, mas não coloca em prática, que construiu a sua casa sobre a areia. Porque ouvir e não colocar em prática é isso. O microfone está ruim? Quer que troca? Está tranquilo? Está de boa? Beleza, então, sigamos aqui. Ouvir e não colocar em prática é ser tolo, é ser burro. E nós, na questão espiritual, muitas vezes nós somos muito burros. Nós temos acesso às chaves das vitórias. O pastor Felipe falou aqui sobre a chave para ser abençoado domingo de manhã. E hoje também nós vamos falar sobre chaves. As chaves para a cobertura espiritual da sua família. É como se fosse um resumo de tudo que nós ouvimos nas outras 6 semanas. Para que você não tenha desculpa alguma de que não sabia. Efésios 5:16, a parte B e 17, diz o seguinte: porque os dias são maus. Os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Se os dias já eram maus no tempo em que a Bíblia foi escrita, o que dirá hoje? Os dias são maus. Eles são muito maus. Hoje nós estamos terminando essa série de mensagens. Realmente foi um tempo especial, um tempo de Deus para a família nessas 7 semanas. Um tempo de libertação, um tempo de edificação e de cura. Muitos testemunhos surgiram nessas semanas. Eu creio que muita coisa boa ainda vai surgir. Nós vivemos dias maus para a família, e por isso nós precisamos estar alertas.
Nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Desde o dia que eu preparei essa mensagem, eu tenho orado e pedido a Deus: Senhor, me mostra qual é a tua vontade para a minha vida. Me mostra qual é a tua vontade para a minha família. Muitas vezes a gente acha que sabe qual é a vontade de Deus, mas o Senhor tem planos muito mais altos e maiores que os nossos. E nós precisamos correr para os braços do Senhor e buscar viver em santidade e também em sabedoria. Josué 24 é o texto que nós vamos usar hoje como base para essa mensagem. Esse texto foi citado em todas as mensagens praticamente. Josué 24, verso 14 e o verso 15. Diz o seguinte, a palavra de Deus: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Feche seus olhos, por favor. Pai, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, ó Deus, libere a tua palavra profética aos nossos corações, ó Pai. Que mais uma vez o Senhor libere a porção da tua palavra sobre a nossa vida, Pai. Que mais uma vez o Espírito Santo tenha total liberdade para falar conosco, meu Deus. Que em nome de Jesus, cada pessoa que está ouvindo nesse momento essa mensagem seja tocada pelo Espírito Santo do Senhor. Que cada família, ó Deus, que está recebendo a tua palavra nesse momento, seja edificada e transformada pela palavra do Senhor, ó Pai. E que nós possamos aprender o que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nós não seremos tomados por inocentes, ó Pai, porque a tua palavra está sendo exposta, pregada, anunciada, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. A primeira coisa que eu quero falar para você hoje serão 4 chaves para a cobertura espiritual da tua família. E a primeira delas é: tome a sua posição no mundo espiritual. Tome a sua posição no mundo espiritual. Não seja, meu querido, ingênuo diante das trevas espirituais. Tome posição diante desse mundo espiritual. Nós falamos e nós vamos repetir o quanto for necessário. Existe uma batalha espiritual contra a tua família. Existe uma batalha espiritual contra a sua casa. Ou você se posiciona, ou você é presa fácil nessa batalha, ou você será derrotado nessa batalha. O mundo inteiro está sob a influência das trevas. O mundo inteiro jaz no maligno, segundo a palavra de Deus, e nós cremos na palavra de Deus. Por isso, meu querido, não tem como viver uma vida isenta, não tem como não se posicionar em meio à guerra espiritual que está acontecendo nesse mundo. Olha o que diz 1 João 5,19: nós sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Meu querido, ou você acorda para essa realidade e se posiciona diante dessa verdade, ou a tua família vai sucumbir diante dos ataques das trevas. E eles não brincam. As trevas não brincam de atacar a sua casa. Todo dia você é bombardeado pelos ataques das trevas. Mas presta atenção: ser ou não ser dominado pelas trevas é uma opção. É uma opção. Presta atenção no que o Josué disse: escolham hoje a quem vocês irão servir. Pensar que nós não vamos servir ninguém
é simplesmente ser ingênuo diante de tudo que está acontecendo. Fatalmente nós vamos servir ou às trevas ou à luz. E aqueles que pensam que não estão servindo a ninguém, já estão servindo às trevas. Ah, meu querido, o mundo todo está sob o domínio do maligno. Sabe o que eu acho interessante? É como Josué fala, como ele apresenta o poder do maligno. Ele fala: escolham hoje, escolham a quem vocês vão servir, aos deuses que os seus antepassados serviram, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Com essa palavra, com essa advertência, Josué ele engloba tudo. Escolha quem vocês vão servir. Se a herança que a tua família deixou para você, a herança de pecado, a herança de toda sorte de mal que pode haver, ou se vocês vão andar conforme o povo que vocês estão vivendo no meio deles. Vocês têm opções, porque o mundo está no maligno. Você só precisa escolher. Mas ele apresenta uma terceira opção. Eu não preciso viver a minha hereditariedade. Eu não preciso viver caminhando conforme o mundo anda. Eu tenho uma terceira opção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor é a opção que nós devemos tomar. Nós devemos nos posicionar. Agora, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que é servir ao Senhor? Servir ao Senhor não é vir à igreja, não. Vir à igreja é parte. Faz parte de servir ao Senhor, porque nada substitui a comunhão. Você está em casa assistindo essa mensagem, glória a Deus por isso, glória a Deus por essa tecnologia. Mas se você podia estar aqui, e não está, você está perdendo. Você está perdendo a comunhão. Ah, mas eu não posso abraçar, porque eu não estou... Meu querido, só a atmosfera já é diferente, já é de comunhão. Mas não é só vir à igreja, é muito mais do que isso. É ser igreja. Servir ao Senhor é ser um servo dele, é querer a cada dia se parecer com Jesus, é querer a cada dia tomar mais a sua cruz e seguir o Mestre. E nós precisamos agora, desse tempo, sair desse nível raso que nós vivemos até hoje e aprofundar-nos, e entender que servir ao Senhor, tomar posição no mundo espiritual, é muito mais do que ter o nome na lista de membros de igreja. Se posicionar ao lado do Senhor é caminhar com Ele, é caminhar com Ele. Sabe, durante muito tempo eu sonhei com uma mega igreja, e vou dizer para você que eu ainda sonho. Acho que 2, 3 mil membros seria maravilhoso, glória a Deus. Mas a cada dia que passa e essa pandemia avança, eu tenho percebido que a quantidade nunca foi primordial. Nós estamos vivendo um tempo de quantidade. Nós precisamos mudar e agora buscar qualidade. Qualidade. Qualificar a nossa vida. Buscar manter uma vida íntegra. Essa é a segunda chave. Essa é a segunda chave para uma vida de cobertura espiritual. Olha o que diz Josué no verso 14 que nós lemos aqui: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade.
Você sabe o que é integridade, meu querido? Essa palavra está saindo de moda porque nada mais é íntegro. Tudo nesse mundo já está contaminado, já você não tem nada 100% mais. Nada, você pega uma camisa aí, você não vai ver nada mais é 100%, é 90 e poucos por cento, isso tem completo com aquilo outro. Nada mais é 100%. E nas nossas vidas tem sido assim também. Acha um crente 100%. Acha um. Pastor, é impossível achar um cristão 100%. Mentira. Quando eu falo um crente 100%, eu não estou falando de alguém que não erra, que não peca, que não cai. Não. Eu estou falando de alguém como Paulo, que era homem como eu e você, homem como nós, mas ele teve a ousadia de falar: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Sabe o que é isso? É integridade. É integridade, é quando é um cristão que peca sim, mas quando peca reconhece, se arrepende, muda, abandona o pecado, ou pelo menos luta com todas as suas forças para abandonar o pecado. Trate de forma séria o pecado na sua vida. Trate de forma séria o pecado na sua casa, com amor, mas com firmeza. A única coisa que enfraquece o crente e fortalece o diabo é o pecado. Não dá para brincar com o pecado. Meu querido, entenda uma coisa, entenda de uma vez: Jesus, ele veio ao mundo, não foi para que as pessoas fossem curadas, apesar dele curar. Jesus veio ao mundo, não foi para que as pessoas fossem prósperas, apesar dele trazer prosperidade. Jesus veio ao mundo, não foi para alimentar os famintos, apesar dessa ser uma comissão da igreja. Jesus veio ao mundo para vencer o pecado. Essa é a missão de Jesus, vencer o pecado. Foi para isso que ele veio. É para isso que ele veio. Mas nós nos entretemos com tantas outras coisas que esquecemos que o pecado precisa ser tratado como pecado. Somente buscando discernimento espiritual, nós vamos desfrutar de uma vida saudável, de uma vida íntegra, espiritualmente falando, nesse mundo. Meu irmão, passou da hora de a gente tratar pecado como pecado e lançar fora o pecado da nossa vida. Sabe o que eu acho interessante? Provérbios, o livro de Provérbios, ele é maravilhoso. Eu leio Provérbios e eu sempre acho um provérbio que eu nunca li. Passa por isso também? Quando você lê o livro de Provérbios? Se você não passa é porque você não lê o livro de Provérbios. É interessante o livro de Provérbios. Você lê, você pode ler 50 vezes, você sempre vai achar um que você não tinha lido. Você fala assim: nunca tinha lido isso. Parece que vai brotando Provérbios ali, né? É sempre coisa nova. Esse, por exemplo, Provérbios 1:5, eu nunca tinha prestado atenção nele. Quem tem discernimento obterá orientação. Se eu tenho discernimento espiritual, o Senhor me orienta. Se eu busco discernimento espiritual, o Senhor me orienta. Se eu busco a sabedoria espiritual, o Senhor me orienta. Nós vivemos num mundo onde há crentes que ignoram a batalha espiritual e, por consequência, ignoram a força destruidora do pecado. Você sabe o que nós estamos preocupados? Eu fico indignado com isso. Essa semana chegou uma conversa que tinha dois crentes na rua debatendo se as igrejas deveriam estar abertas ou não nesse tempo. Nós debatemos sobre tudo. Nós temos força para debater sobre tudo. Tudo vira polêmica. Tudo. Mas ninguém mais fala sobre o pecado. Ninguém mais denuncia o pecado. Ninguém mais.
púlpitos das igrejas estão se acovardando diante do pecado, e por consequência, as famílias estão se alimentando do pecado. Estão se alimentando do pecado. Ei, acabou, é tempo da gente olhar para o pecado e falar assim: é pecado, Deus não se agrada. Com isso eu não estou dizendo que a gente vai começar a expulsar pessoas da igreja, muito pelo contrário. É tempo de abrir mais a porta da igreja e falar assim: pecadores, venham, porque aqui vocês serão tratados. Aqui nós vamos falar o que é pecado, mas nós não vamos deixar você no pecado, porque quando nós não mostramos o que é pecado para as pessoas, nós estamos sendo coniventes com elas, e elas vão continuar no pecado, e a culpa também é nossa. Uma vida íntegra, nós precisamos buscar uma vida íntegra. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 23: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, meu querido, se não convém, se não edifica, não fica perguntando se pode, se não pode. Lança fora, busca discernimento espiritual. Busca discernimento espiritual para a tua casa, para a tua família. Nós somos destruídos porque nos falta um conhecimento, e sem conhecimento da palavra não dá para ter uma vida íntegra. É ela que nos purifica, é ela que alinha a nossa vida com a vontade do céu. Toma a sua posição espiritual, busca uma vida íntegra. E a terceira chave: decida quebrar todo o vínculo espiritual do passado de pecado. Quero traduzir: joga o pecado fora. Joga o pecado fora da tua vida. Jogue o pecado fora. Josué 24:14 que nós lemos diz: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas e o preço e o valor desses? Não interessa, joga fora. Mas foi meu pai que fez, não interessa, joga fora. Tem valor sentimental, não interessa, joga fora. Se é pecado, joga fora. Lança fora da tua vida o que é pecado. Lança fora da tua vida o que é pecado. Cuida, meu querido, para que você não dê legalidade para Satanás atuar na sua vida, na sua família, através de pequenas coisas. Nós falamos e falamos muito aqui sobre essa questão de legalidade, sobre como dar legalidade, na verdade sobre como não dar legalidade para o inimigo na sua casa. Efésios 4:27. Não deem lugar ao diabo, porque se você der lugar para o diabo, ele vai tomar esse lugar. Ele vai ocupar cada espaço que você der para ele. Existem pontos de legalidade no mundo. Existem pontos de legalidade na vida das pessoas. E esses pontos, eles deixam a porta aberta para o pecado entrar. E depois que ele entra, meu querido, ele faz uma arruaça. Ele atrapalha, ele acaba com a tua vida. Então, joga fora o pecado. Lança fora o pecado. Não brinque com o pecado. E a última chave: mantenha-se fiel ao Senhor até o fim da sua vida. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. É o que Josué diz. Muitas vezes nós falamos essa frase de uma forma profética, como se nós estivéssemos profetizando. Alguns fazem isso como uma súplica, como se estivesse pedindo a Deus: ó Senhor, que eu e a minha família. Não tem problema você falar de uma forma profética,
Se os teus filhos, o teu marido, a tua esposa ainda não é convertido, fale de uma forma profética. Tome posse dessa palavra. Não tem problema você orar isso ao Senhor. Deus, eu quero minha casa, eu e a minha casa servindo ao Senhor. Não tem problema, pode orar isso ao Senhor. Mas eu quero que você entenda que Josué não estava falando de uma forma profética. Ele também não estava fazendo um clamor. Josué estava afirmando. Ele estava afirmando: eu e a minha casa decidimos, vamos servir ao Senhor. E sabe o que é o mais interessante? Josué já estava no final da vida dele. Ele não tinha muita coisa mais para fazer, já estava entregando agora para o próximo, perto de morrer. Mas ele tinha uma certeza, uma convicção no seu coração de que a sua família iria seguir os seus caminhos. Ele não estava trabalhando com sorte. Ele não fala: se Deus quiser, minha família vai servir ao Senhor. A gente usa esse negócio, se Deus quiser. Já virou uma modinha, sabe? Já virou uma palavra que a gente nem entende mais. Ou vamos na igreja lá, se Deus quiser eu vou. Filhão, Deus quer, tenha dúvida. Então, vamos batizar? Pastor, se Deus quiser eu me batizo. Então pode ser agora, porque é a vontade de Deus. A gente usa como se fosse um tomara, né? Um quem dera. Não, Josué não está falando assim. Ele não está falando de um tempo de fidelidade, de um propósito de fidelidade. Ele está falando de uma vida de fidelidade. Mais do que isso, ele está falando de uma fidelidade que vai atravessar gerações. Ele tem certeza que a sua vida de integridade, ele tem certeza que a sua vida de fidelidade ao Senhor vai repercutir, vai ressoar, vai abençoar toda a sua geração. Sabe como é que é o nome disso, meu querido? É fé. É certeza de um homem que andou com Deus e de que caminhou com a sua família no caminho do Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. A minha fidelidade ao Senhor, ela precisa fazer parte da herança que eu vou deixar para os meus filhos. E tem muita gente deixando dinheiro, deixando casa, deixando sobrenome, deixando roupa, deixando aquilo que vai gerar briga e mais briga quando a pessoa partir. Eu estou cansado de ver família ser destruída na hora da partilha. Eu estou cansado de ver irmão, e quanto mais tem, mais briga. Mas tem pouca gente deixando fé como herança. Tem pouca gente deixando fidelidade como herança. E é exatamente já na hora da partilha que a gente vê. Porque se houvesse fé como herança, tinha briga não. Não tinha. Não tinha. Nós precisamos deixar um legado. Nós precisamos deixar uma herança. Os nossos filhos são mais vulneráveis. E por isso eu preciso entender que a minha fidelidade ao Senhor protege a minha família. A minha fidelidade ao Senhor, a minha fidelidade ao Senhor protege a minha esposa, protege os meus filhos, protege aqueles que estão debaixo da minha autoridade. A minha fidelidade ao Senhor é um muro ao redor da minha casa. Sabe qual que é o problema? É que esse muro chamado fidelidade, na maioria dos lares cristãos, evangélicos, possui enormes rachaduras. A fidelidade, ela está gasta, ela está enferrujada. Ah, como nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E não sou eu que digo isso não, sabe? Como eu disse, Provérbios é maravilhoso.
Vou mandar fazer uma camisa com esse versículo aqui, Provérbios 14, 26. Olha que lindo ele é. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. É Bíblia, meu irmão. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para seus filhos. A sua fidelidade é o refúgio para os seus filhos. Como é que está esse refúgio? Quando o inimigo chegar na frente da tua casa, os seus filhos estarão bem guardados na tua fidelidade, meu irmão. Quando o inimigo vier bater na porta da tua casa, a tua fidelidade ao Senhor é capaz de proteger a tua família. Não é, sabe por que não é? Porque na hora que era para orar, você estava falando mal dos outros. Na hora que era para ler a Bíblia, você estava se entretendo com as coisas desse mundo, assistindo televisão ou qualquer outra coisa. Na hora que era para jejuar, você estava falando mal dos outros na internet, falando mal do pastor, falando mal do político, falando mal de qualquer pessoa. Na hora que era para vir dedicar sua oferta, seu dízimo ao Senhor, não, você não trazia, você estava gastando com um monte de outras coisas. Na hora que era para ajudar o necessitado, você estava fazendo crediário. Você trabalha igual um louco durante a semana inteira na lavoura, arranca pé de café com dente, se for preciso, mas não tem coragem de acordar cedo para vir para a igreja, de assistir uma escola bíblica. Não tem. Não tem. Pastor, tem problema de depressão, mas trabalha igual um trator. Eu tenho um problema de ansiedade, mas espera na fila do banco, ó, para receber. Pastor, não sobra dinheiro no final do mês. Internet, Netflix, isso e aquilo outro, e papapá, e barará, e tantantã. Como é que está a tua fidelidade, meu querido? Como está a tua fidelidade? Como está? Sua casa está protegida das trevas espirituais? Será que a sua casa está protegida das trevas espirituais? Você precisa de sabedoria e equilíbrio para se manter fiel ao Senhor. Na verdade, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você não consegue proteger a tua família sozinho. Porque um homem só é forte quando ele deixa se dominar pelo Espírito Santo de Deus. Essa fortaleza só está completa quando você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu tivesse uma entrevista com o teu filho hoje, e eu fiquei pensando nisso essa semana. Se eu tivesse uma entrevista com o teu filho, e eu perguntasse para ele: quem é o seu pai? Me descreve quem é o seu pai. Me descreve quem é a tua mãe. O que ele vai me responder? Meu pai é legal, é gente boa, ele é brincalhão. Você sabe o que eu quero que o Estevão responda quando alguém perguntar isso para ele? Quem é o teu pai? Eu não quero que ele diga, ele é o pastor da igreja. Não. Eu quero que ele responda, meu pai é homem de Deus. Imagina teu filho falar isso. Quem é o teu pai? Meu pai é homem de Deus. Quem é a tua mãe? É mulher de Deus. Quem é o teu marido? É um homem de Deus. Quem é a tua esposa? É uma mulher de Deus.
Quando isso acontecer, quer dizer que a gente está vivendo em integridade, em fidelidade e servindo ao Senhor. Porque essas são as 4 chaves para a cobertura espiritual da sua casa: posicionamento espiritual, integridade espiritual, santidade e fidelidade a Deus. Quer a tua casa protegida, meu querido? Não é cerca elétrica, não. Provérbios 14, 26. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Ou a Bíblia está falando mentira, ou somos nós que não estamos sabendo temer ao Senhor como devemos. Ou a Bíblia está mentindo, ou somos nós que não estamos construindo fortalezas ao redor da nossa casa e nem refúgio para os nossos filhos. Meu querido, o desejo do meu coração é que você que está nos ouvindo realinhe todas as tuas prioridades, se posicione espiritualmente, busque uma vida de integridade, de santidade e de fidelidade, e que a tua caminhada com o Senhor, a tua vida de temor ao Senhor, seja uma fortaleza segura para a tua família e para os teus filhos. Eu sei que talvez você que está nos ouvindo imaginou que no final dessa série de mensagens a gente estaria fazendo uma oração especial por você e você receberia cobertura espiritual para a tua casa. Não há oração que dê jeito numa vida que não teme ao Senhor. Não há. Não há nenhum tipo de oração que possa abençoar o pecado. Não tem jeito. Cobertura espiritual para a tua casa não depende de quem ora por você. Depende de você. Depende de você. Nós não precisamos de ninguém defender a família. Está entendendo? Apesar de que é muito bom ter liderança e governantes que defendam, mas nós não precisamos disso, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche seus olhos, por favor, meu querido. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Que a nossa fidelidade ao Senhor construa uma fortaleza ao redor da nossa casa, Pai. Que a cobertura espiritual que nós precisamos, ela possa nascer como fruto de um coração que teme ao Senhor, ó Pai. E que nós possamos entender que toda brecha que damos, todo pecado que cometemos, é mais uma arma que entregamos nas mãos das trevas. Por isso, em nome de Jesus, que a cada dia nós tenhamos um maior desejo de te honrar e de te servir, e que o pecado cause em nós nojo, que nós tenhamos nojo do pecado, que possamos fugir dele, abandonar o pecado
Em nome de Jesus, ó Deus, dá-nos força, discernimento, sabedoria para temer ao Senhor e viver a cobertura espiritual que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu querido, eu espero de todo o coração que essa série de mensagens tenha tocado profundamente na tua vida e na tua família. Espero que frutos espirituais sejam colhidos a partir de então. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você pode se colocar de pé, por favor? Você pode abraçar a pessoa que está do teu lado, né? Porque ela veio com você mesmo. Mandar um abraço na pessoa que está do seu lado. Se ninguém veio com você, você dá um abraço no vento aí. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Até o nosso próximo encontro. Graça e paz em nome de Jesus.